Todos. Sou o professor Jorge Menor. Estaremos começando um projeto belíssimo que é o pré-ENEM do IFMA Campus Codó. Quero desejar a todos excelentes estudos, que vocês possam se organizar e que esse momento de pandemia ela passe logo para que a gente possa retornar às nossas atividades. Então, quero mandar um abraço a todos os alunos da turma 31, 32, 33, 34 e a todos os alunos que irão participar no nosso Instagram, seja no nosso canal do YouTube. Então, desejo tudo de bom para vocês. É aqui quem fala mais uma vez, eu digo, é o professor Jorge Menor e estaremos começando a nossa aula a partir de agora. Bem, nesse primeiro momento, na nossa primeira aula, nós iremos trabalhar a matemática básica do Enem, que vem entre 6 a 8 questões, em que nós iremos trabalhar as questões de números, raciocínio lógico e frações. Conhecimentos esses que vocês adquiriram durante toda a vida letiva de vocês, tá ok? Então, tenham consciência que vocês sabem matemática, não criem um bloqueio em relação a essa disciplina tão bonita. Então, vamos trabalhar questões. Em cima dessas questões, iremos fazer os comentários. Vamos lá. João decidiu contratar os serviços de uma empresa por telefone através do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditado pelo atendente e anotou o número 13 espaço 98207, sendo que esse espaço vazio é o algarismo que João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo que falta no número de protocolo é de letra A, centena, B, dezena de milhar, C, centena de milhar, D, milhão, E, centena de milhão. Vamos para o comentário dessa questão. Na nossa primeira questão, é uma questão de conhecimento numérico, ao qual nós iremos nos recordar, voltar um pouco ao tempo, lá nas séries iniciais. Então, como ele disse, ele deu uma história em que, num determinado momento, João deixou de digitar, deixou de escrever um algarismo. E aí, para que a gente consiga resolver essa questão, é necessário que a gente entenda que na nossa ordem, que a nossa numeração, o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração decimal. O que é isso? Ele cresce, ou ele pode ser dividido em potências de 10. A unidade, um só, ao multiplicar por 10 se transforma em dezena. Uma dezena, ao ser multiplicado por 10, vai se transformar em centena. A centena multiplicado por 10, eu vou ter a unidade de milhar. Então, gente, basta que a gente lembre isso aqui. São conhecimentos básicos que nós não podemos perder na questão do Enem. Então, vejam, aqui ó, a estrutura da questão, ele quer saber qual é essa ordem. Então, nós temos aqui unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Aqui nós vamos ter dezena de milhar. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, aqui só pode ser quem? Centena de milhar. Observe uma questão bem simples na prova do Enem, tá certo? Então, centena de milhar, a alternativa correta dessa questão é letra C. Segunda questão, uma questão de comparação de números decimais, que diz o seguinte: o dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21 milímetros, 68,102 milímetros, 68,001 milímetro, 68,02 milímetros e 68,012 milímetros. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá que adquirir aquele que tem o diâmetro mais próximo do que precisa. Nessas condições, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro. Vamos para o comentário da segunda questão. Nossa segunda
segunda questão também tem um conhecimento numérico, só que aqui nós iremos trabalhar com números decimais. Além do reconhecimento da ordem de grandeza de um número decimal, é importante também que a gente saiba fazer uma leitura. Enfim, a questão, ele diz o quê? Que o dono de uma oficina precisa de um pistão. E esse pistão ele tem um diâmetro de 68 milímetros. Primeiro, o que vem a ser o diâmetro? Então imagine só o corte frontal de um pistão e o diâmetro vai ser o segmento de reta que vai ligar dois pontos da circunferência obrigatoriamente passando pelo centro. E ele diz que essa distância aqui é de 68 milímetros. Veja que questão simples. A alternativa que mais vai se encaixar é aquela que onde você deve riscar, deve destacar aí no seu material, ou que você esteja acompanhando o vídeo, quando ele diz é aquele que tenha o diâmetro mais próximo do que ele precisa. Então, dentre esses valores aqui, observem que eu tenho números decimais, em que a parte inteira de todos eles é 68, mas todos eles são um pouco maiores. E qual então é o mais próximo de 68? Como é que eu leio isso aqui? 68,21? Pode ser, mas a leitura correta seria o quê? 68,21 centésimo de milímetro. Se for só o 2, 68 inteiros e 2 décimos de milímetro. Dentre essas alternativas, observe que a que mais vai se aproximar do valor 68 é a alternativa de letra E. Tudo bem? Então, sem dúvida, observe que é uma questão do Enem, uma questão bem simples. Terceira questão, continuamos com números. Diz o seguinte: o medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio de luz, é constituído de 4 pequenos relógios cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. Então vejam a figura e as respectivas sentidos de rotação. A medida é expressa em kW. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos. Cada posição do número é formado pelo último algarismo ultrapassado pelo ponteiro. O número obtido na leitura em kW na imagem é. Vamos para o comentário. A alternativa correta. Ele fala o seguinte: o medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio de luz, é constituído de 4 pequenos algarismos de pequenos relógios cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. Então, tentei desenhar aqui. Observa que em momentos o sentido é anti-horário e ora o sentido é horário. Então, se for fazer a leitura disso aqui em milhar, centena, dezena e unidade, qual a alternativa correta que nós iremos marcar? Observa que esse relógio gira no sentido anti-horário. 0, 1 passou pelo 2 e ainda não chegou no 3. Então, qual é o número que vai ser considerado aqui? O 2. Já o segundo relógio, ele tem um sentido que horário. Então, ele passou pelo 6 e ainda não chegou no 7. Consideramos, então, quem? 6. O terceiro relógio, ele segue um sentido anti-horário. Passou pelo 1 e ainda não 2, a gente considera quem? 1. E o quarto relógio das unidades, ele segue um sentido horário. Então, ele passou pelo 4 e ainda não chegou no 5, então vai ser quem? 4. Então, qual é o número que nós vamos levar em consideração? 2.614. 2.614, a gente marca a alternativa correta, letra A. A quarta questão envolve o conhecimento básico das 4 operações. Então, vamos lá. Para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. Veja a imagem. A quantidade mínima de rolo que deve ser comprada para cercar esse terreno é. Vamos ao comentário. A quarta questão também é uma questão do Enem, onde basta que você faça o cálculo da utilização das 4 operações básicas. É bem simples. Ele diz o quê? Que ele quer cercar esse terreno, com exceção dessa região aqui, ó, que aqui vai ser representada pelo rio. Então ele quer cercar esse terreno aqui. Mas ele diz que um rolo de cerca, de arame,
é igual a 48 metros. Então, quantos rolos eu vou precisar? Então, a primeira coisa que eu devo saber é exatamente qual é o perímetro desse terreno, com exceção da parte margeada pelo rio. Então, de maneira bem simples, nós iremos fazer 81 mais 81 mais quanto? 190. E você, fazendo essas continhas aí, você vai achar que vai ser quanto? 352 metros. Então, somando essa região, essa parte aqui, com esse terreno, com essa, vai dar exatamente quanto? 352 metros. Ora, se um rolo equivale a 48 metros, eu vou pegar 352 e vou dividir por quanto? 48. Fazendo essa divisão aí, você vai achar que isso aqui vai ser aproximadamente 7,333, infinitamente uma dízima periódica, tá? Se eu comprar somente 7 rolos, eu vou conseguir cercar todo o terreno? Não. Então, nós deveremos aproximar para a unidade seguinte. Então, nós vamos precisar de quanto? De 8 rolos, tá certo? Para cercar todo esse terreno. E para 8, a alternativa correta é letra A, C. A quinta questão já é uma questão de raciocínio lógico, uma questão bem simples, ao qual o aluno não pode perder uma questão dessa. Todo ano está na prova, que diz o seguinte: observando-se cada linha da sequência de números no quadro acima, a sequência numérica adequada para ocupar a última linha do quadro, da esquerda para a direita, respeitando-se o padrão sugerido, é... Vamos ver o comentário bem simples dessa questão. Outra questão do Enem é uma questão bem simples de raciocínio lógico que você resolveria tranquilamente. Exatamente porque ele deu uma tabela, distribuiu números, mas se você observar como é que esses números foram distribuídos, você vai completar tranquilamente essa última linha, exatamente o que ele quer. Observe, 1, 2, 3, 4, ele começou no final. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20. Então vai ser aqui, ó, como é? 21, 22, 23 e 24. Deixando a última linha, o último quadro livre. Então observa que não tem problema nenhum nessa questão. E a gente marca como alternativa correta, letra A, C. A nossa sexta questão também é uma questão bem simples, caiu na prova do Enem, que diz o seguinte: num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 0,2 metros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver tais medidas, alerta para o fato que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de alturas em metros para as atividades que não exigem uso de força são mostrados na seguinte figura. Vejam a figura. Então ele diz o quê? Uma proposta substitutiva relativa às alturas de tomadas interruptores, respectivamente, que atenderá aquele potencial comprador é... Vejam que ao estar lendo a questão, você já tem condição de estar resolvendo. Esse tipo de questão que faz você ganhar tempo na prova do Enem. Então vamos para o comentário. Bem, a sexta questão é também uma questão de raciocínio lógico. Ela é bem simples. Ele coloca uma história em que uma pessoa, ela é um cadeirante, ela vai ter variações em relação ao que ela consegue alcançar. Uma altura mínima e uma altura máxima. E o que é que ele diz? Uma proposta substitutiva relativa às alturas de tomada interruptores, respectivamente, que atenderá aquele potencial comprador é... Pode ser a letra A. Nesse caso aqui, o que é que a gente vai observar? Que a altura mínima é de 0,4 metros ou 40 centímetros e a altura máxima é de 1,35, tá? Então, pode ser a letra A, altura mínima 20 centímetros. Não pode, então a letra A está fora. Tudo bem? A letra B, novamente, 0,2 metros. A altura mínima que ele consegue chegar é 0,4. Está fora a letra B. Letra C, 0,25. Também está fora a altura mínima. Letra D, 0,25 está fora. Então só me restou letra E. Para a questão de número 6, a alternativa correta, letra E.
A nossa sétima questão já trabalha o conteúdo de frações, também questão retirada de provas anteriores do Enem, que diz o seguinte: 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra: massa de fibra por massa de pão. Marca A, 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. Marca B, 5 gramas de fibra a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. Marca D, 6 gramas de fibra a cada 90 gramas de pão. Marca E, 7 gramas de fibra a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é... Então veja a palavra-chave que você vai observar na questão todinha é ingestão que possui a maior concentração de fibra. Então vamos aos comentários. A questão de número 7, ela já envolve o conhecimento de fração, um conteúdo que sempre está caindo na prova do Enem. Então, a gente vai ter a ideia de fração, uma parte por outra, tudo bem? Onde numa fração a gente tem que lembrar que quem está em cima é o numerador e quem está embaixo é o denominador. Então, na questão de número 7, ele pede o quê? Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibra, aquela que terá a maior quantidade de fibra em relação ao total, em relação à massa do pão. Então, vamos aqui analisar essa questão, gente. Vamos lá. A marca A tem 2 gramas a cada 50 gramas. Então, é 2 a cada quanto? 50. No item B é 5 gramas a cada 40 gramas. Então, é 5 entre o quê? 40. A marca C é 5 gramas a cada 100 gramas. Então, 5 entre quantas? 100. A marca D, 6 gramas de fibra a cada 90 de pão. Então, 6 sobre quanto? 90. E a marca E, 7 a cada 70 gramas. Então, é 7 sobre quanto? 70. Da forma como tá, gente, não tem como a gente dizer. Então, o que é que vocês estão observando aqui, gente? Uma coisa que o Enem adora é divisão por 10, tá bom? Então, se vocês observarem aqui, todos os denominadores aqui são números que são múltiplos de 10. Consequentemente, dará para ser divisível e tornar ele um número igual a 10. Por exemplo, o 50, para se transformar em 10, eu vou dividir tudo por quanto? Por 5. Dividir por 10 é 5. Quanto é 2 dividido por 5? Se você tem dificuldade, R$ 2 dividido para 5 pessoas, cada um vai ganhar 40 centavos entre 10. Nós vamos trabalhar com esses denominadores. 40. Como é que eu encontro o denominador igual a 10? Divido tudo por 4. Vamos lá? R$ 5 dividido para 4 pessoas. 1,25 sobre 40 dividido por 4 é quanto? 10. Observem que eu estou trabalhando com todos os denominadores igual a 10. Aqui, 100 para dar por ser igual a 10, eu vou dividir por quanto? Por 10. Quanto é R$5 para 10 pessoas? Cada um ganha 50 centavos, 0,5. 100 dividido por 10 é quanto? 10. Tudo bem? 6 a cada 90. Eu vou dividir isso aqui tudo por quanto? Por 9. Eita, professor, essa aqui não ficou legal não. Quanto é 90 dividido por 9? É 10. Quanto é 6 dividido por 9? 6 nono. É a mesma coisa se eu simplificar aqui tudo por 3. Vai dar o quê? 2 terços. Não é? E 2 terços é quanto? 0,666 infinitamente. Tudo bem? Deixa aí esse número. Ele serve, dá pra gente comparar. 7 sobre 10. A gente divide aqui tudo por quanto? Por 7. Então vai ficar 1 sobre quanto? 10. Bem, gente, observe aí que agora sim eu trabalhei todos eles com denominador igual a quanto? 10. Então a maior concentração é aquele que vai ter o maior número aonde? No numerador. 0,4, 1,25, 0,5, 0,666 ou 1. Então, para essa questão a gente observa que a alternativa correta é letra B. 1,25 sobre 10. Na oitava questão, vamos trabalhar as operações com frações. Na questão 8 diz o seguinte:
Em julho de 2007, aconteceram os 15º Jogos Pan-Americanos na cidade do Rio de Janeiro. Durante o período dos Jogos, o Centro Aquático Nacional, que está sendo construído na Barra da Tijuca, com capacidade para 10.000 pessoas, será utilizado do seguinte modo: em 1/6 do período, ocorrerão apenas competições de saltos ornamentais. Em 2/9 do período, ocorrerão as competições de nado sincronizado. Em 1/3 do período, ocorrerão as competições de natação. Nos demais dias, não haverá atividades no centro aquático. Sendo assim, em que fração do período dos Jogos não houve atividades no centro aquático? Vamos para as alternativas. Associar a ideia de operações com frações, onde ele dá frações do tempo em que ocorrem competições aquáticas. 1/6 do período são com saltos ornamentais, 2/9 com nado sincronizado, 1/3 com competições de natação. O que é que a questão está querendo? Nos demais dias ela afirma, não haverá atividade no centro aquático. Sendo assim, qual é a fração do período em que não houve atividades no centro aquático? O que é que nós iremos fazer inicialmente? Somar ao período de frações ao qual está acontecendo alguma competição. Então vamos somar 1/6 mais 2/9 mais quem? 1/3. O que é que nós temos aí, gente? Uma soma de frações com denominadores diferentes. Nós temos que tirar o MMC dos denominadores. No caso, MMC de 6, 9 e 3. Vocês estão lembrados das propriedades do MMC? Se tivessem somente duas frações, a gente multiplicaria um pelo outro tranquilamente. Aqui, a gente tem que o 3, o 6 ele é múltiplo de 3, o 9 ele é múltiplo de 3. Então, gente, nós iremos procurar um múltiplo do 6 e do 9, tá certo? Já que o 6, o 9 não é múltiplo de 6, tudo bem? Então, observando aqui, o MMC entre eles vai ser quanto? 18 por 18. Ele é divisível por 6, 18 é divisível por 9, 18 é divisível por quanto? Por 3. Então, fazendo essa soma aqui, colocando agora o denominador comum, que é 18, a gente divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 18 dividido por 6, 3 vezes 1, 3, mais 18 dividido por 9, 2 vezes 2, 4. 18 dividido por 3, 6 vezes 1, 6. E a fração do que ocorre as competições vai ser 6 mais 4, 10, mais 3, 13 sobre 18. É a resposta? Não. Ele quer saber qual é a fração do período em que não há. Então, gente, se essa fração é o que há, o que não há vai ser o todo menos o tempo de competição. E o todo na fração representa o valor igual a quanto? A 1. Então a resposta é 1 menos 13 sobre quanto? 18. E um detalhe interessante. Toda vez que eu tenho um número inteiro subtraído de um número fracionário, sempre a gente coloca o denominador embaixo, a gente multiplica por esse valor e aqui nesse caso subtrai 18 vezes 1, 18. 18 menos 13 é igual a quanto? 5. Se estivesse somando, 18 vezes 1, 18 mais 13 somaria. Como está subtraindo, 18 vezes 1, 18, menos 13, 5. 5 sobre 18. E 5 sobre 18 está na alternativa correta, letra D. A nossa nona e última questão de frações diz que um pet shop realizou uma pesquisa com 60 clientes a fim de avaliar seu nível de satisfação em relação aos serviços prestados. As respostas dos clientes encontram-se expressas na tabela abaixo. Então, nós temos uma tabela que determina o serviço e o nível de satisfação. Pode-se afirmar que, então, vamos ver qual desses itens é o correto. E tem um sexto dos clientes respondeu que está insatisfeito com o serviço banho. B. 7 sobre 15 avos dos clientes respondeu que estão muito satisfeitos com o serviço tosa. 1/5 dos clientes respondeu que está pouco satisfeito com o serviço tosa.
D. 1/8 dos clientes respondeu que está satisfeito com o serviço hospedagem. E. 1/10 dos clientes respondeu que está insatisfeito com o serviço hospedagem. Vamos para o comentário. Nona e última questão. A nona questão, ele vai trazer uma tabela, onde essa tabela traz o serviço e o nível de satisfação num determinado pet shop. Onde tem aqui exatamente os valores e diz que foram consultados, pesquisados 60 clientes, 60 pessoas. Se a gente observar, sempre a soma de todas essas linhas aqui dará exatamente igual a quanto? 60. Então vamos analisar item por item para a gente ver qual que é a alternativa verdadeira, consequentemente a correta. Item A, o que é que ele diz? 1/6 dos clientes respondeu que está insatisfeito com o serviço banho. Serviço banho e insatisfeito. Está aqui. Então, são 6 entre quantos? 60. Nós podemos simplificar essa fração. O que é simplificar a fração? É dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, 6 por 6 é 1. 60 por 6 é quanto? 10. Então, 1/10. No item A, ele fala em 1/6. Então, o item A é uma alternativa A falsa. No item B, o que é que ele falou no item B? 7/15 dos clientes respondeu que está muito satisfeito ou satisfeito com o serviço TOSA. TOSA está aqui e ele fala muito satisfeito e satisfeito. Quero chamar a atenção para vocês no item B uma coisa. Ele falou a palavrinha ou. Na matemática, essa palavrinha ou significa soma. A gente vai ver quando estiver estudando análise combinatória com mais profundidade, tá bom? Então, nós vamos ter o quê? 28, não é? Mais 16. Por quê, professor? Porque ele fala, responder estou muito satisfeito ou satisfeito com o serviço TOSA. 28 ou mais 16 entre quantos? 60. Isso aqui, 28 com 16, 44 sobre 60. Ambos são divisíveis por 4, tá? Então aqui vai ficar 11 sobre quanto? 15. E na questão ele fala que vai ser exatamente 7 sobre 15. Então é o item o quê? Falso. Item C, o que que ele fala? 1/5 dos clientes respondeu que está pouco satisfeito com o serviço TOSA. Ó, pouco satisfeito com a TOSA. Então são 12 entre quantos? 60. Dá para dividir aqui tudo por 12. Vai dar exatamente 1/5. Então, observa que é a alternativa correta. Então, esse item é o item o quê? Verdadeiro, tá bom? Vou deixar com vocês os próximos 2 itens para vocês conferirem que esses 2 itens é falso. Grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Grande abraço.